Por que que os conflitos lá no Oriente Médio, lá no Irã, estão afetando o mundo inteiro? E o que está acontecendo de fato lá? As tensões entre o Irã, Estados Unidos e Israel escalaram nas últimas 2 semanas. E mesmo a milhares de quilômetros, todos nós somos afetados por isso. Economistas eles já alertam para impactos na economia global. E é isso que nós vamos entender agora. Mas antes de falar da inflação global, precisamos entender o que realmente está acontecendo no Oriente Médio e por que um conflito tão distante pode fazer subir o preço da gasolina, a ração, da comida e de tudo aqui no Brasil. Ah, um detalhe importante, não é só a alta do petróleo e nós vamos já entender o que é. Primeiro, o que está acontecendo de fato no Oriente Médio? Tudo começou no dia 28 de fevereiro de 2026. Os ataques militares no Irã desestabilizaram o Oriente Médio e o mercado ele reagiu na mesma hora com uma alta absurda no preço do petróleo. Só para você ter uma ideia, no dia 27 de fevereiro, um dia antes do ataque dos Estados Unidos ao Irã, o barril de petróleo bruto, Brent, estava sendo negociado na casa de $72. No último pregão, dia 13 de março, o preço fechou em $103 o barril. Isso já é uma alta acumulada de 43% em apenas 2 semanas. Isso sem falar no pico que ocorreu durante esse período, que chegou a $119 o barril, assim, uma alta de quase 70%. Agora, por que um conflito naquela região mexe tanto com o preço do petróleo? O problema é que ao lado do Irã existe um lugarzinho que, embora seja pequeno no mapa, mas ele é gigante para a economia mundial. É o famoso Estreito de Hormuz, que eu tenho certeza que você deve ter escutado esse nome nos últimos dias, porque tem se falado muito sobre isso. O que é o Estreito de Hormuz? É um corredor marítimo que liga o Golfo Pérsico ao oceano e ele funciona como uma verdadeira artéria do petróleo mundial. Por ali passam cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta Terra. Então, grande parte desse petróleo vem de países como a Arábia Saudita, o Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e outros. Então, quando qualquer coisa ameaça aquela rota, o mundo inteiro sente já imediatamente uma alta no preço do petróleo. O mercado de petróleo ele funciona com duas forças, a oferta e a demanda. Então, se existe medo de que parte da oferta desapareça, o preço sobe imediatamente e é isso que nós temos visto nas últimas semanas. Então, qual é o medo? É o medo de que ataques ou bloqueios interrompam a passagem do petróleo. E para piorar, foi justamente o que aconteceu. Os relatos mostram que o Irã mantém bloqueado o Estreito de Hormuz. Relatórios de inteligência indicam que o Irã posicionou minas navais e drones subaquáticos naquele ponto, no Estreito de Hormuz, e em pontos estratégicos. Mas só para esclarecer uma coisa, embora o Irã afirme que o estreito não esteja 100% fechado, afirma que não deixará passar sequer 1 litro de petróleo que favoreça os Estados Unidos. Mas mesmo que os navios de países neutros possam passar, por exemplo, por causa das minas navais lançadas na região e do risco, as companhias marítimas elas suspenderam viagens por segurança. Alguns navios foram atingidos, isso está nos relatórios mundiais, pelo menos 14 embarcações foram atingidas por causa desse conflito. Então, por causa desses riscos, o que acontece também? As seguradoras elevaram absurdamente os preços e outras cancelaram seguros de guerra para os navios que atravessarem aquela região. E esse resultado é um choque no mercado global, porque quando o transporte de petróleo ele é interrompido, milhões de barris deixam de chegar no mercado, aí o preço do petróleo dispara, como a gente tem visto. Então, como que esse conflito encarece tudo aqui no Brasil? Por pelo menos 2 motivos. Primeiro é por causa do próprio petróleo e segundo, os fertilizantes. Já nós vamos falar sobre isso. Mas antes de falar do fertilizante, vamos falar do petróleo. Quando o petróleo sobe no mercado internacional, empresas brasileiras como a Petrobras, elas acabam sofrendo uma pressão para reajustar os preços dos combustíveis, principalmente o diesel. E isso é muito importante para o Brasil porque mais de 60% das cargas do país
são transportadas por caminhões. Então, quando o diesel sobe, o frete sobe. Quando o frete sobe, o custo começa a aparecer em toda a cadeia de produtos, na prateleira do mercado, na bomba de combustível, em todo lugar. Isso afeta imediatamente os preços do arroz, do feijão, do leite, produtos industrializados, as passagens aéreas, enfim, tudo, infelizmente. Mas e os fertilizantes? Por que nós queremos falar sobre isso? Porque esse é um ponto muito pouco falado, mas não é só o petróleo que causa risco de alta nos preços no Brasil. O Irã, ele é um dos maiores produtores globais de ureia granulada. A produção de ureia ela exige grandes quantidades de gás natural. Então, como o Irã ele tem uma das maiores reservas de gás do mundo, eles conseguem produzir ureia com um custo extremamente baixo. Aí o Irã exporta para o restante do mundo milhões de toneladas de ureia por ano. E o que o agro brasileiro tem com isso? O Brasil é o maior importador de fertilizantes do mundo e cerca de 15 a 20% da ureia que o Brasil importa costuma vir do Irã. Aí volta o problema das minas marítimas colocadas no Estreito de Hormuz. Se os navios têm medo de passar pelo estreito, por causa dessas minas, então essa ureia fica represada nos portos e a consequência é o aumento nos preços. Só para você ter uma ideia, em apenas 2 semanas de conflito, o preço da tonelada de ureia no mercado internacional saltou 33%. Você sabia que no Brasil 40% do custo de produção é com fertilizantes? Então, resultado disso, nós sofremos com duas coisas com esse conflito: o preço do petróleo e o preço dos fertilizantes. Por isso que o risco de inflação é gigante aqui no Brasil. Agora, tudo vai depender de quê? De como esse conflito ele vai se evoluir. Se as tensões diminuírem e os transportes de petróleo voltar ao normal, ou pelo menos forem normalizando aos poucos, os preços podem se estabilizar. Mas se houver um bloqueio prolongado no Estreito de Hormuz, aí esses preços podem continuar a aumentar e economistas do mundo inteiro já vê problema nisso, uma alta muito maior ainda no preço do barril de petróleo, e isso intensifica uma onda de inflação global. E todos nós acabamos sendo afetados por isso. Então, toda essa interligação na economia mundial afeta todo mundo, tanto o Brasil como o restante do mundo. Agora eu quero saber de você. Você já percebeu o aumento no preço da gasolina na sua cidade e de outras coisas? Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.